glória seja dada ao nome de Jesus. Amém, irmãos? Quem está feliz com Jesus, é uma alegria imensa estar com você. Você que valoriza estar na presença de Deus diuturnamente. Amém? Porque estar na presença de Deus é para poucos. Homens e mulheres de coragem, diga: eu tenho coragem. É isso aí, então por isso que você está aqui, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Nós vamos hoje dar início a essa palavra e nós vamos concluí-la no domingo. Então abra a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo de número 12. Vamos ler o versículo 1 até o 4. Glória a Deus. Quem encontrou diz amém. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. E era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. Amém? Geralmente quando nós vamos iniciar o nosso ministério, quando Deus nos chama para fazer alguma coisa para Ele, a gente geralmente começa novo, né? Na flor da idade, na juventude. Só que Abrão, ele inicia a sua caminhada com Deus com a idade de 75 anos de idade. Talvez muita gente nessa idade deveria falar assim: ah, mas eu queria era me aposentar, procurar lá uma praia qualquer, uma casa bem perto da praia, e viver a minha vida tranquilamente. Mas não foi assim que aconteceu com Abraão. Abraão foi chamado por Deus e ele disse sim para esse chamado. Amém? E Deus chamou Abraão com uma promessa. Qual era a promessa, pastor? Fazer dele uma grande nação. Contudo, Abraão teria que trilhar por um caminho, o caminho da obediência. Ou seja, ele deveria sair da casa de seu pai, do meio da sua parentela, e ir para uma terra que o Senhor ia mostrar para ele. E a primeira coisa que eu aprendo com esse texto, e eu quero que você guarde isso no seu coração, é que se eu quero viver uma vida abundante em Deus, eu preciso obedecer os processos estabelecidos por Ele. Vou repetir: se eu quero viver uma vida abundante em Deus, eu preciso obedecer os processos estabelecidos por Ele. Muitas pessoas deixam de receber aquilo que o Senhor tem para a sua vida, porque elas querem fazer as coisas do seu jeito, da sua maneira, da forma que eles acham, da forma que eles pensam, e assim eles entram em uma caminhada achando que é do jeito que ela pensa. E a caminhada cristã não é assim. Se nós queremos ter uma vida abençoada, uma vida abundante, nós não podemos pular etapas. Pessoas sempre querem dar um jeitinho nas coisas. Você pode observar, geralmente quando alguém está num engarrafamento, sempre tem um que quer entrar na frente do outro.
assim ou não é? Você vê na fila do banco, a fila está grande, sempre tem um que quer passar à frente, sempre dá um jeitinho, sempre fazer alguma coisa para tirar alguma vantagem. Entretanto, com Deus não acontece dessa forma. Ele tem um tempo, e o tempo para Ele abençoar será no tempo dEle e não no nosso. Então não tem como pular etapas. Com Deus não tem negociatas. O que Ele tem para você será, agora não será no teu tempo. Olha que coisa boa. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é isso, que Deus tem um tempo para abençoar cada um de nós. Agora é claro que alguns vão alcançar a bênção de Deus mais rápido. Mas por quê? Porque são pessoas que obedecem os processos. E todas as vezes que nós obedecemos os processos, Deus, Ele vem e nos abençoa. Ele antecipa muitas das vezes aquilo que a gente quer. Não porque a gente tentou negociar com Ele, não. Porque Ele conhece o nosso coração. Então todas as vezes que eu me movimento de uma forma apressada, o resultado será sempre o contrário que eu espero. Por isso que você precisa se movimentar segundo aquilo que o Senhor colocou no seu coração. E você não pode dar um jeito para isso. Deus tem um propósito de vida para a tua vida. Deus tem um propósito de vida para a tua casa, para a tua família. Deus tem um propósito no teu ministério. Deus quer te usar de alguma forma. Deus quer fazer de você um homem e uma mulher abençoada e abençoado. Agora o que você precisa fazer? Respeitar os processos. Abraão entendeu o chamado, ele disse sim, e foi para Canaã. E lá ele chegou. Eu acho interessante esse texto de Gênesis capítulo 12, versículo 10. Porque justamente Deus, quando Ele manda uma pessoa para algum lugar, a gente pode dizer assim, não, o lugar que Deus manda é um local bom, sim ou não? Mas olha o que o texto diz. E havia fome na terra. Deus manda ele sair do meio da parentela, da terra dele, para a terra que ele ia mostrar. E ele mostra a terra, ele diz, a terra é essa. E quando ele chega na terra, a Bíblia diz, e havia fome na terra. E o que acontece? Por haver fome na terra, desceu Abrão ao Egito para peregrinar ali, porquanto a fome era grande na terra. Você sabe por que Deus enviou Abrão para o meio da fome? Para ele saber que ele era Deus, e para ver se ele permaneceria com o coração centrado nele. Muitas das vezes Deus faz a gente trilhar alguns caminhos a qual a gente não entende. Mas meu Deus, por que o Senhor me trouxe para este lugar? E Deus querendo mostrar e sondar o seu coração, para ver se você vai permanecer fiel diante das crises, diante dos obstáculos. Mas tem muita gente que faz como Abrão, não aguenta e acaba saindo fora, acaba abandonando tudo. E Abraão, ele viu Canaã com os olhos da carne. E quantos de nós às vezes olhamos as coisas com o olhar também da carne? Será se é Deus que está nesse negócio? Será se é Deus que está fazendo isso? Será se não sou eu que estou me antecipando em algumas coisas? E muitas das vezes Deus está querendo te mostrar algo que aos seus olhos você
não consegue entender naturalmente. É por isso que você precisa discernir as coisas de Deus espiritualmente. Você não pode ter esse olhar carnal. E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é: toda vez que eu decido sair do propósito, os meus resultados serão os piores da minha vida. Às vezes eu quero um resultado favorável, mas por causa dos meus descaminhos, porque eu saio do propósito, eu vou enfrentar resultados terríveis. E você precisa aprender isso. Por isso eu quero te dar um conselho hoje: independente do que aconteça, permaneça firme no propósito. Não saia do propósito por nada. Toda movimentação a partir do achismo, a partir do que a sua carne acha, vai determinar a movimentação seguinte. Se ela é carnal, será uma movimentação carnal. Se é uma movimentação espiritual, pode ter certeza que algo espiritual vai acontecer em sua vida. Por isso que você precisa permanecer. É um trilho inevitável, irmão. Não tem como a gente negociar isso. Por isso, olhe as coisas de Deus com o olhar do Espírito. Olhe para a sua vida com o olhar no Espírito. Olhe para as coisas que estão acontecendo no Espírito. Mesmo que às vezes tudo esteja dizendo o contrário. Mesmo que pareça que tudo esteja fora do lugar, permaneça firme no propósito, não abra mão das coisas de Deus. Porque quando você fizer isso, Deus vai se mover espiritualmente ao teu favor. E aquilo que você quer, aquilo que você busca, você vai alcançar, porque Ele é fiel para trazer resposta para a tua vida. Agora a pergunta que eu faço para você é: como você está enxergando aquilo que Deus está fazendo em sua vida? Porque Deus está fazendo algo. Deus está fazendo uma grande obra em você. Agora, como é que você está enxergando isso? Você está olhando a bênção com um olhar espiritual ou com um olhar carnal? Nós estamos num tempo de colheita. E é por isso que nós estamos fazendo e trilhando por um caminho, fazendo algumas campanhas, como essa campanha das causas possíveis. Por quê? Porque nós acreditamos que a bênção de Deus é para aqueles que vão permanecer firmes, para aqueles que estão realmente abraçados com Jesus. Mesmo que tudo esteja dizendo o contrário, você vai acreditar, nem que seja os 45 minutos do segundo tempo. Você vai dizer: eu acredito, eu acredito. Então nós iniciamos essa campanha declarando, sim ou não? Nós iniciamos dizendo, já com um bom tom: as causas são, porque tudo é possível. Então nós profetizamos isso. Então vamos olhar para isso com um olhar espiritual. Acreditar que a bênção chegou em nossa vida. Acreditar que nós não vamos sair daqui sem uma resposta do alto, porque nós estamos permanecendo nele, fito o nosso olhar nele. E eu tenho certeza que o olhar do Senhor está sobre os moradores da terra. Então está sobre você, está sobre a minha vida. Agora tem uma movimentação espiritual. Abraão, ele iniciou no propósito, mas ele saiu do propósito. Abraão iniciou no propósito, mas ele saiu do propósito. Porque ele foi para onde? Diga: Egito. Ele chega em Canaã, tinha fome, ele foi para onde? Para o Egito. Lá no Egito,
ele teve medo de morrer. Por quê? Porque a mulher dele era muito bonita. Então ele tinha receio que alguém olhar para ela diferente. Então ele chega para sua esposa e diz: olha, é o seguinte, diz que você é minha irmã, e está tudo certo. Olha que coisa. Primeira coisa que o homem faz quando ele chega diante do Egito é mentir. Porque tem gente que diz: não, mas ele não mentiu, ele omitiu. Há uma diferença, sim, pouca. Porque quando você mente, você está dizendo algo que é falso, que não é verdadeiro. E quando você está omitindo, você está mascarando uma verdade. Então, se você for analisar, é uma mentira disfarçada, mas é o mesmo significado. Aí tem gente que diz: ah lá, mas em Gênesis 20:12 mostra que eles eram filhos do mesmo pai, só as mães eram diferentes. Sim, mas eles casaram, ele era marido e mulher. Por que ele não chegou no Egito e não disse: olha, ela é minha mulher? Mas porque ele estava com medo. Olha o que diz Gênesis 12, 14, 19. Porque esse texto mostra que por causa desta conversa, essa mentira, essa meia-verdade, essa omissão, mostra que Faraó tomou Sara por sua esposa. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios sua mulher, que era muito formosa, e viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão, por amor a ela. Ainda ele abençoou, ainda deu coisas, era um dote. E ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos, servas, jumentas e camelos. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou o Faraó a Abrão e disse: que é isto que fizeste? Porque não me disseste que era tua mulher? Porque disseste: é minha irmã? Por isso a tomei por minha mulher. Tomar aqui é ter relações. Agora, pois, eis aqui a tua mulher, e vai-te embora daqui. A primeira coisa que acontece para quem sai do propósito e anda segundo o que acha e o que pensa, sempre acontecerá algo ruim em sua vida. Isso aconteceu na vida de Abrão. Porque quando você sai do propósito, você será capaz de negociar qualquer coisa. Quem sai do propósito negocia qualquer coisa. Não está nem aí para nada. É capaz de negociar os princípios estabelecidos por Deus. Ele é capaz de negociar os seus valores, porque está fora de uma direção. E Abraão, querendo ou não, ele tirou algumas vantagens disso. E ele saiu de lá com camelo, com vaca, com boi, com tanto de bicho, e com um gai na cabeça. Gênesis 12:16, irmão, vai dizer isso. Abraão teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas,
jumentas e camelos. Abraão, ao sair do Egito, ele depara com um problema, mais um problema. Saiu do Egito, e agora os pastores começam a brigar. Os pastores de Ló começam a discutir com Abraão, os pastores de Abraão. Estão brigando porque não tem pasto suficiente. Olha que coisa. Olha o que Deus disse bem no início: sai do meio do teu povo, do meio da tua parentela. E lá no versículo 4 diz assim: e Ló foi com ele. Ou seja, o que Abraão estava enfrentando era algo que ele mesmo procurou para si. Se Deus falou que era para deixar os parentes, por que ele levou Ló? Por que ele levou Ló? Pena. Você vai aprender muita coisa acerca da história da vida de Abraão. Abraão, ele pereceu, ele padeceu muito porque foi desobediente diante de um chamado. Até que ele entendeu que não era do jeito que ele pensava, do jeito que ele achava. Só assim Deus então reverteu as coisas e então o abençoou. E Ló foi com ele. Vamos dizer isso? Todo mundo junto? E Ló foi. Agora com raiva. E Ló. Se Deus disse que não era para levar, por que levou? É por isso que quando a gente falar, a gente tem que falar com raiva. Por que esse camarada levou esse cara na mala? E eu aprendo algumas coisas com isso. Porque é difícil você se desprender de relacionamentos que ainda fazem parte da sua vida. Tem gente que é tão apegado com pessoas, ele pode estar vivendo uma desgraça, mas ele vai continuar na desgraça porque ele não consegue se livrar de determinadas pessoas. Ló, ele foi a pedra no sapato de Abraão. Você já teve uma pedra no seu sapato? É ruim, irmão. Você tem que tirar o sapato para remover a pedra. Sim ou não? E os pastores estavam brigando. Gênesis 13:7. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Deixa eu te falar uma coisa. Mais importante do que se conectar com novas pessoas é você se desconectar com as velhas, que não vão te levar para lugar nenhum. A amizade nova é importante, mas a amizade ruim, que nunca te levou para lugar nenhum, irmão, sai fora. Sai fora. Sai fora. Mas existem coisas que acontecem na nossa vida, como aconteceu na vida de Abraão, para chamar a nossa atenção. Teve que ter uma contenda, teve que ter alguma coisa que chamasse a atenção para Abraão tomar uma iniciativa. Então, em Gênesis 13:9, ele diz assim: não é bom para a gente ficar brigando. Aí a Bíblia diz lá no versículo 9 do capítulo 13: peço-te que se aparte de mim. Irmão, essa palavra é tremenda. Peço-te que se aparte de mim.
E ele então olha para uma terra, a banda de Sodoma e Gomorra, ele diz: pode escolher, para onde você for, vou para o outro lado. E Ló olhou com os olhos da carne e com um olhar interesseiro, porque aparentemente aos olhos lá era melhor. E foi para lá que ele foi. Diga: Ló tinha um olhar segundo a carne. Quem tem um olhar segundo a carne se move por benefícios e por vantagens para si próprio. Você está caminhando com ele, você está andando com ele, você está andando com ela, mas se algo não o beneficia, ele se afasta de você por um tempo. Mas quando algo o beneficia, ele aproxima de novo, ela chega de novo. Você tem amigos assim? Tem gente que anda, cheio de gente assim. Pessoas que olham com um olhar segundo a carne, se move por outros propósitos, que não são os propósitos de Deus. Então eles vão fazer de tudo para tirar do propósito. Vão fazer de tudo para arrancar você do propósito. Vão fazer de tudo para colocar alguma coisinha, para arrancar os princípios do seu coração, para você então viver uma vida dissoluta, como vivia antigamente. Porque toda pessoa com um olhar segundo a carne, ela vai querer que você se torne igual a ela, porque ela não é espiritual. Quem tem um olhar carnal, não concorda com a visão, não concorda com o propósito de Deus para a sua vida. É por isso que ele deseja arrancar você. Ele não concorda que você está crescendo. Ele não aceita que você está prosperando. É por isso que quando você compra um carro diferente, e você chega com esse carro: olha, eu quero te mostrar aqui. A pessoa até a fisionomia muda. Porque quem olha com um olhar segundo a carne, ele é invejoso, ela é invejosa. Meu Deus. Outra lição que eu aprendo: quem quer viver uma vida abundante? Se você quer viver uma vida abundante, você precisa deixar os Ló saírem do seu caminho. Vai-te embora, Ló, da minha vida. Quem quer andar com Ló? Cara estranho. Quem são os Lós, pastor? São pessoas que só te levam para baixo. Você está até feliz, querendo mostrar alguma coisa, mas quando chega para conversar, sempre tem algo que te leva para baixo. Mas porque é os amigos, porque as amigas, aí você decide se ferrar junto. Dois ferrados andando junto. Vão para onde? Eu falo isso com muito amor, irmãos, porque alguém tem que dizer algumas verdades, vez por outra, para que a gente venha mandar esses Lós embora. Por que ficar com quem não quer ver a gente romper? Por que ficar com quem não tem o mesmo coração que o nosso? Por que viver com alguém que em vez de levar para cima só te leva para baixo? Os Lós são pessoas que nunca concordam que aquilo que é bom para você, sabe que é bom, mas ele diz: não, para que isso? Porque são os Lós. São pessoas que nunca estão felizes por causa da sua felicidade.
Você está com um casamento feliz, mas por causa de uma dificuldade, alguma coisa que aconteceu, quando você chega às vezes para abrir a boca, ela chega para combater, para destruir, para aniquilar, porque ele quer ver você na lama. É assim que eles fazem. São pessoas que não deixam você cumprir o seu chamado. Você está na igreja, mas ele está dizendo: vem que aqui é melhor. Aqui a gente pode tomar uma loura gelada. E quem disse que na igreja a gente também não pode tomar uma loura gelada? Tem gente que até levantou assim, né, irmão? Como é que é isso, pastor? Você compra um Guaraná Antártica e toma loura gelada. Quem são os Lós, pastor? São amigos do passado que impede que você rompa em seu presente. São amigos do passado que te impede que você rompa o presente, de maneira que o seu futuro fica comprometido. Então, presente, passado e futuro depende unicamente de você mandar o Ló embora. Quem quer ter um futuro bom? Dispensa os Lós. Gênesis 13. Irmão, olha como é que esse texto é libertador. Ó, escute isso aqui. Grave isso no seu coração. E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele. Até o Senhor estava torcendo. Esse cara não vai cumprir o propósito enquanto esse camarada estiver junto. Mas quando Ló se aparta, aí Deus diz: olha, já que ele foi, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o lado norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente, porque toda esta terra que vês, eu hei de te dar a ti e a tua descendência para sempre, e farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será contada. Depois que Ló vai embora, irmãos, os céus se rasgam diante dos nossos olhos. O Senhor começa a abrir os horizontes. Ele começa a mostrar os caminhos que outrora estavam fechados. E a gente começa a entrar e trilhar num propósito a qual o Senhor trilhou para nós desde o princípio. Mas muitas das vezes, por causa dos Lós, a gente perde tudo aquilo que Deus tinha pra gente. Dorme com essa. Ló sai e Deus diz: agora contempla a promessa. É essa promessa que eu tenho para você. Quando você liberar também um lado da tua vida e você começar a viver o propósito, Deus vai falar assim: olha, os caminhos estão abertos para você. É só entrar, é só pegar a promessa. A bênção de Abraão foi consumada quando? Quando ele entendeu, quando ele passou a obedecer. Você deseja ter uma vida abundante, sim ou não? Obedeça os critérios de Deus para a sua vida. Obedeça os critérios de Deus para a sua vida. Deus, Ele ama os seus filhos igual, de maneira igual. Mas os tratamentos de Deus para cada um de nós é diferente. Tem uns que Deus joga no poço. Mas foi Deus que jogou? Não. Deus sabe de tudo. Deus joga num pocinho.
É o caminho que vai levar a pessoa para o palácio. Ela não está entendendo, mas ela vai parar lá no palácio. Quem queria ser jogado num poço aqui e depois se tornar presidente da república? Tem gente que, não, eu não quero ser presidente, não. É mentira. Quantos queriam ser jogados? Então vamos mudar então. Quantos queriam ser jogados no poço e depois sair de lá, sair milionário? Só levanta a mão para me ver. Isso. Agora quem não quer, irmão, continue no buraco. Porque tem gente que até para levantar a mão é difícil. Quem quer? É hoje a bênção. Estou jogando a chave. O pai passou aqui, quase pegou na minha orelha. Nem para me levantar a mão. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Tem coisa que é você que precisa se movimentar. Porque nós não estamos falando algo aqui que é natural. Nós estamos falando algo espiritual. Nesse momento você não sabe o tanto de anjo que está passeando aqui nessa casa. A Bíblia diz isso, que o Senhor passeia no meio da sua igreja. Ele anda, sabe? Ele tem os olhos como chama de fogo. Ele passa aí, ele sonda coração. Esse é o Deus que a gente serve. Por isso que eu falei para você no início: não olhe as coisas com o olhar da carne, mas com o olhar do Espírito. Sempre, você está no ambiente espiritual. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque para ele é loucura. Mas para nós não, é poder de Deus. É poder de Deus. Então eu quero perguntar para você: como você corresponde a Deus diante do seu chamado? Como é que você está correspondendo a Deus? O que é que você está fazendo da tua vida? É uma pergunta para você. E essa pergunta, ela tem que fazer você refletir. Porque se você não estava trilhando para o caminho, para um propósito a qual Ele te colocou, você precisa abrir os seus olhos hoje, arrancar os olhos carnais e começar a enxergar espiritualmente tudo. A Bíblia diz que Deus é Espírito. Deus é. Quem quer adorar tem que adorar onde? Não na carne, é no Espírito. E como é que eu entro no Espírito? É quando eu entendo que eu sou, mesmo em carne, eu sou um ser espiritual, porque eu não pertenço a esta terra, eu pertenço aos céus. Aí a gente começa a entender muita coisa. Quando Abraão, ele trilha por esse caminho e ele já está pronto. Aí Deus estabelece com ele a aliança. Fala: olha, você está pronto. Agora eu vou estabelecer com você a minha aliança. Eles fazem uma aliança e o Senhor fala assim: agora não te chamarás mais Abrão, mas Abraão será o teu nome. Então, a partir daquele momento, o Abrão não existia mais. Aquele homem que errou tanto lá atrás não existe mais. Mas agora tinha um Abrão que realmente tinha entendido o propósito, e que Deus fala: agora o seu nome é Abraão. Ah, mas como é que é isso, pastor? Você quer ver um exemplo? Abrão, ele teve um filho. Como é que era o nome do filho de Abrão? Ismael. Sim ou não? Filho de uma escrava, Agar. Mas você olha, Abraão teve um filho que era do propósito, que era do Espírito.
Como é que era o nome dele? Isaac. Era o filho da promessa. Mas agora era o filho de Abraão. Não era o filho de Abraão. Muitas coisas se discernem espiritualmente. E se nós tivermos hoje esse olhar espiritual, nós vamos começar a enxergar a nossa vida ao ponto de Deus abrir os caminhos para nós, a qual a gente não consegue nem enxergar, porque são caminhos espirituais. E você vai dizer, mas como é que eu cheguei aqui, que eu nem entendi? É porque Deus estava te empurrando para um propósito muito maior, que os teus olhos carnais não conseguiam enxergar. É por isso que nós precisamos entender o nosso chamado, entender o nosso propósito, viver esse chamado, viver esse propósito, cumprir a nossa missão. Viver o projeto de Deus para esse tempo de hoje.